Concedo a palavra ao professor Domênico Sturiali, do Instituto Federal de Palmas. Só um instantinho, deputado, tem um problema de controle aqui. Não, posso ficar com essa. Muito obrigado. Sim, então, estamos debatendo se o gênero deve ou não deve entrar na base curricular. E antes de mais nada, então, eu acho que devemos ter certeza do significado dessa palavra. Para isso, acredito eu, é necessário ir às fontes primárias, aos estudiosos, aos teóricos de gênero. E trago aqui, então, para os senhores, algumas contribuições retiradas dos estudos de gênero. Tal gênero, como podemos ver daqui a alguns instantes nos slides, é a autopercepção de si mesmo e da própria sexualidade. Então, é algo subjetivo, que depende da percepção de cada um. Quando na escola ou no trabalho exijo um nome social, ou adentro em banheiros ou vestiários de sexo oposto, ninguém pode obrigar-me a comprovar o gênero que declaro. Não há como comprovar objetivamente a percepção que eu tenho de mim mesmo. Um detalhe importante que merece reflexão é que o gênero varia com o tempo, por depender exclusivamente do meu livre-arbítrio. Se não existe natureza, então o gênero não pode ser predeterminado, né? Isso é a Butler que diz, que é uma estudiosa de gênero norte-americana, de renome internacional. Eu sou o meu desejo, então. Já no século XIX, Hegel, um filósofo alemão, na Fenomenologia do Espírito, dizia que o ser humano nega a sua natureza animal e se volta para a realização de um projeto. E os teóricos de gênero justamente retomam essa ideia de Hegel. O sujeito quer ser livre de realizar o que ele deseja. Não está passando. Então, Butler declara expressamente que a hipótese de gênero desenvolvida em suas obras, estamos aqui, palavras textuais dela, a hipótese de gênero desenvolvida em suas obras é o instrumento que ela encontrou para desconstruir a estabilidade da identidade humana. Então, valorizar, incluir, legitimar todo desejo derrubaria, segundo uma teórica de gênero, a ideia de um ser humano estável. Então, podemos dizer que há duas pautas aí, dentro dos estudos de gênero. A primeira é uma pauta filosófica, segundo a qual o homem só existe a partir de um repertório de desejos em constante mudança. E a segunda é uma pauta política. Qual seria? Negar a normalidade, a naturalidade e a exclusividade da identidade heterossexual, aquilo que a Butler chama de heteronormatividade, a norma heterossexual. E promover a normalização de todo desejo nos parlamentos, nos tribunais, nas mídias e nas escolas. Se a natureza não existe, não há identidade fixa, o sujeito também não existe. O eu, então, somos aqui dois da área da linguagem, o eu é apenas uma realidade linguística. Está escrito aí. Não sou eu que penso, os pensamentos vêm a mim. E aí nós temos, eu acho, acredito, temos um probleminha, né? Se o eu não existe, o que seria esse mim? Então, eliminamos o emissor dos pensamentos, o eu, que não existe, e logo em seguida, porém, admitimos um receptor de pensamentos, que é o mim. Então, o que saiu pela porta da frente, voltou a entrar pela janela.
E essa ideia da Butler, de que o eu seria somente uma realidade linguística, não haveria nada mais do que isso, não é uma ideia original, porque já no século XIX, um outro filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, escrevia numa obra, Genealogia da Moral, que a ação é tudo e que não existe ser por trás do fazer. Está aí. Então, o que está acontecendo? Enquanto juristas e parlamentares discutem os direitos das novas identidades, os teóricos de gênero se adiantam dizendo que por trás dos comportamentos não há identidades. Então, o que é que o direito está de fato tutelando? Sujeitos? Identidades? Não. Apenas desejos. E os especialistas de gênero falam também de uma coisa chamada essencialismo estratégico. Então, se o movimento feminista e o movimento LGBT falam ainda de direitos de mulheres, homossexuais, transexuais, transgêneros e etc., é por pura estratégia. Mulheres, homossexuais, transexuais, etc., são meros nomes, categorias vazias dentro do corpus chamado de estudos de gênero. Temos a esse respeito um vídeo, é de 1 minuto. Né? 1 minuto. É a socióloga Berenice Bento. Tá aqui, ó, é só clicar embaixo. Só um instantinho. Como utilizar o essencial? Estamos só contextualizando. Estamos no primeiro seminário queer, estamos no ano de 2015, teve a participação da Judith Butler, e teve um momento em que a Berenice Bento, a professora Berenice Bento, esclarece um pouco essa ideia de essencialismo estratégico. Aí. Como utilizar o essencialismo estratégico, quer dizer, você sabe que não existe mulher, que é um símbolo, e como todo símbolo é unitário, é autoritário, é impositivo, né? Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e, a partir daí, avançar em uma determinada agenda, né? Isso tem sido muito grosseiramente, né, de forma caricatural, tem sido mais ou menos o que a crítica, a discussão que tem sido em torno, por exemplo, de uma agenda que joga todas as forças, por exemplo, em torno do casamento gay, né? E a crítica que se faz, então, essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe a mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. Muito bem. Então, enquanto a sociedade apoia a inclusão da diversidade de gênero, traz para dentro de seus muros, no legislativo, no judiciário, nas escolas, nas mídias, um cavalo de Troia. Uma nova concepção antropológica em que não existem mais valores. Só existe uma coisa, o desejo e o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio de cada um. A mulher só é tal porque posa de mulher, representando um papel não essencial. Tudo é gênero, tudo é ficção, tudo é máscara. A fã, a lésbica com papel feminino, a travesti, não são cópias ou imitações do original feminino. Não existe um original feminino. Tudo são máscaras. O próprio feminino é uma máscara. Então, se a natureza não existe, o sexo também não é um dado natural. É efeito de uma prática opressora. O Foucault diria uma prática reguladora, né? Que nos impede de sermos felizes, seguindo nossos desejos. E em 1976, Foucault escrevia, numa obra, História da Sexualidade, que a noção de sexo é uma ficção em que se juntam biologia, práticas, sensações e prazeres, a fim de reforçar algumas condutas e estigmatizar outras condutas. Então, na década de 90, Butler recupera tudo isso, né?
recupera aquilo que o Foucault já escrevia décadas antes. Não existe uma natureza masculina ou feminina, segundo a qual corpos masculinos ou femininos só podem desejar e se relacionar sexualmente com corpos de sexo oposto. Se a maioria age segundo um padrão heterossexual, a tal heteronormatividade, é porque foi assim ensinada. A existência de uma minoria que escapa à regra heterossexual não é um desvio, mas a confirmação de que existe uma conspiração em ato. A minoria vive livre de coações e controles sociais. A maioria precisa ser libertada. Libertada para quê? Para voltar a expressar livremente seu polimorfismo sexual originário, seu polissexualismo. Né? O interessante é observar como os teóricos de gênero, no caso aqui a Butler, que, como vimos, negam a natureza, aqui se sentem à vontade para qualificar como originária, isto é, natural, uma sexualidade sem limites de gênero, sem limites de número, sem limites de idade e sem limites de parentesco. Chegamos assim ao momento em que se nega também a biologia. Tudo é reduzido a discurso, a narrativa. Interesses políticos e sociais teriam conspirado para que a biologia e a medicina inventassem a noção de sexo. O sexo é só uma palavra à qual falsamente foi atribuído um caráter natural e universal. Cada indivíduo tem um sexo diferente, o que equivale a dizer que não existe sexo. O gênero também não é natural. É um produto da cultura, é o efeito de uma prática opressora. Novamente, aqui o Foucault diria uma prática reguladora. Então, só podemos aceitar o gênero num caso, se ele permanecer sempre aberto para acolher novos desejos e novas práticas que são contestadas pela heterossexualidade. Inicialmente, esses desejos e essas práticas eram lesbianismo, homossexualismo, bissexualismo, transexualismo, etc. Mas já novos desejos e novas práticas se apresentam a exigir reconhecimento legal. Então, temos já contratos aqui no Brasil de uniões poliafetivas, antigamente chamada poligamia. Temos coisas muito curiosas, desses dias a notícia do automatrimônio, pessoas querendo casar consigo mesmas, né? Com robôs, uniões interespécie, né? Seres humanos com animais. Mas há um caso assim, menos curioso, já que vem revestido de uma certa legitimidade jurídica, que vem da França, né? De um homem que casou com um ente falecido, né? O chamado matrimônio póstumo, que não é nenhuma piada, já está dentro do Código Civil francês, no artigo 171, então é possível fazer isso. Eu tinha trazido também, mas eu vejo que o tempo é curto, um pequeno vídeo falando de uma notícia desses dias, de um livro credenciado pelo MEC sobre incesto, mas acho que todo mundo já conhece essa história, vamos ganhar tempo. E chego à última parte, então, da minha exposição, né? Qual seria, então, a solução para nos libertarmos do sistema opressor em que vivemos, segundo os estudos de gênero, segundo a hipótese de gênero? Não podendo fugir desse sistema, a única solução é subverter esse sistema. Então, numa primeira etapa, obriga-se a lei a reconhecer a nossa diversidade, impede igualdade com a heteronormatividade, e numa segunda etapa se começa a desconstruir a heterossexualidade até forçá-la à extinção. Construímos, então, um mundo novo em que todos seremos felizes e livres de seguir os nossos desejos do momento.
dentro do sistema vigente, criam-se problemas de gênero. Problema de gênero é o título de um livro da Butler, Gender Problem, Gender Trouble, né? O que seriam esses problemas de gênero? Vamos relativizar os gêneros que já existem e criar gêneros sempre novos. Tantos gêneros quantos são os indivíduos. Até o ponto em que gênero se torna uma palavra vazia, sem mais alcance universal. Se tudo é gênero, nada é gênero. Se tudo é sexo, nada é sexo. Se tudo é família, nada é família. Se não desconstruirmos a heterossexualidade, os outros gêneros, ainda que tolerados, ficarão sempre à margem do sistema, como alternativas não legítimas, não legitimadas, somente toleradas. É como algo que não é correto, não é natural, mas a gente vai tolerar. Assim como, repetida incessantemente por séculos, a lição da heterossexualidade se tornou normal e natural para a maioria, a fluidez dos gêneros se tornará natural e normal por meio da mesma estratégia. Qual? A repetição compulsória até a exaustão. Onde os lugares privilegiados para se efetivar essa repetição exaustiva dos novos gêneros e dos novos arranjos familiares são as escolas, as mídias, as leis e os tribunais. E encerro aqui a minha participação com um vídeo. Um vídeo que nos mostra, muito simplesmente, o resultado das políticas de gênero na educação dos Estados Unidos. There's been a lot of talk about identity lately, but how far does it go? And is it possible to be wrong? We went to the University of Washington to find out. Are you aware of the debate happening in Washington State around the ability to access bathrooms, locker rooms, spas based on gender identity and gender expression? I think people should be able to have access to the facility. I think bathrooms could and potentially should be gender neutral because there doesn't need to be a classification for differences. I think people definitely should have the ability to go into whichever locker room they want. I feel like at least public universities should do their best to accommodate for those who do not have a specific gender identity. You know, whether you identify as male or female and whether your sex at birth is matching to that, you should be able to utilize the resources. So if I told you that I was a woman, what would your response be? Good for you. Okay, like, yeah. Nice to meet you. I'll be like, what? Really? I don't have a problem with it. I'd ask you how you came to that conclusion. If I told you that I was Chinese, what would your response be? I mean, I might be a little surprised, but I would say, good for you. Like, yeah, be who you are. I would maybe think you had some Chinese ancestor. I would ask you how you similarly came to that conclusion and why you came to that conclusion. I would have a lot of questions, just because on the outside I would assume that you're a white man. If I told you that I was 7 years old, what would your response be? I wouldn't believe that immediately. I probably wouldn't believe it, but I mean, it wouldn't really bother me that much to go out of my way and tell you, no, you're wrong. I'd just be like, oh, okay, he wants to say he's 7 years old. If you feel 7 at heart, then then so be it. Yeah, good for you. So if I wanted to enroll in a first grade class, do you think I should be allowed to? Probably not, I guess. I mean, unless you haven't completed first grade up to this point and for some reason need to do that now. If that's where you feel like mentally you should be, then I feel like there are communities that would accept you for that. I would say so long as you're not hindering society and you're not causing harm to other people, I feel like that should be an okay thing. If I told you I'm 6 feet 5 inches, what would you say? That I would question. Why?
Because you're not. No, I don't think you're 6'5". If you truly believed you're 6'5", I don't think it's harmful. I think it's fine if you believe that. It doesn't matter to me if you think you're taller than you are. So you'd be willing to tell me I'm wrong? I wouldn't tell you you're wrong. No, but I say that I don't think that you are. I feel like that's not my place as like another human to say someone is wrong or to draw lines or boundaries. No, I mean, I wouldn't just go like, oh, you're wrong, like that's wrong to believe in it. Because I mean, again, it doesn't really bother me what you want to think about your height or anything. So I can be a Chinese woman. You. Sure. But I can't be a 6'5" Chinese woman. Yes. If you thoroughly debated me or explained why you felt that you were 6'5", I feel like I would be very open to saying that you were 6'5", or Chinese, or a woman. It shouldn't be hard to tell a 5'9" white guy that he's not a 6'5" Chinese woman. But clearly it is. Why? What does that say about our culture? And what does that say about our ability to answer the questions that actually are difficult? Agradeço ao professor Domênico Sturiali, do Instituto